Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. 17º dia da campanha de oração para lidar com a ansiedade e o tema é prisão da mente. Esse tema de hoje está baseado na minha experiência profissional, em estudos e numa pregação que assisti do apóstolo Lamartine Possela de Medo no YouTube. Inclusive, indico a todas como complemento da nossa campanha. Todas nós, em alguns momentos, já passamos por situações em que nossos pensamentos ficam vindo e voltando insistentemente na nossa mente. E esses normalmente são pensamentos desagradáveis, como que uma ordem nos dizendo o que devemos fazer e como devemos fazer. Por mais que tentamos nos distrair e livrar deles, eles continuam a nos atormentar. Pensamentos assim são chamados pensamentos obsessivos. Nossa mente passa a ser uma prisão para nós. Temos a convicção de que devemos sim fazer aquilo que está nos mandando fazer. O que nos convence a atendê-lo é uma condição que nos impomos, mais ou menos assim. Se eu não seguir corretamente esse ritual, as coisas não darão certo ou pode acontecer algo terrível. Algumas vezes, frente a um resultado positivo, após um ritual, esse pensamento obsessivo se fortalece. Por exemplo, temos uma avaliação e na preparação para essa avaliação desenvolvemos um ritual de estudo. Saímos muito bem na avaliação. Pronto, já achamos que todas as vezes que formos estudar, devemos fazer o mesmo ritual. Quando esse ritual é normal, tudo bem. A questão é quando ele é exagerado. Estudar 3 ou 4 vezes um conteúdo, ou até que se constate que ele já está sabendo, é normal. Estudar 15 vezes, mesmo já tendo evidenciado que sabe o conteúdo, é exagero. Porém, muitas vezes, outros pensamentos vêm sem nenhuma lógica. A pessoa sabe disso, mas não consegue deixar de obedecer o pensamento ou buscar encontrar formas de lidar com ele. Sua necessidade está em se livrar dele. Para isso, tem um comportamento de obedecer sem questionar. Outro exemplo de pensamento obsessivo é frente a uma empresa. A pessoa tem a necessidade de controle absoluto de tudo que acontece na empresa. Não delega tarefas e coloca a filmadora por todos os cantos, como se fosse possível saber de exatamente tudo que acontece ou possa vir a acontecer. Nesse caso, o interesse é o motivo da obsessão. Essa pessoa se torna chata, intransigente, além de ficar muito ansiosa, cheia de afazeres e muito cansada. Esses pensamentos recorrentes se tornam fortalezas que impedem o que está dentro da nossa mente de sair e o que está fora da nossa mente de entrar. Isso pode ser positivo quando nós estamos livres e estamos protegidos. Mas quando estamos cativos a pensamentos negativos, isso é péssimo, pois dificilmente conseguimos tirá-los da nossa mente e dificilmente argumentos conseguem entrar na mente para mudá-lo. Ter esse tipo de pensamento, eventualmente, frente a um problema específico, já é muito ruim e prejudicial, pois tira a nossa paz. Ficamos inquietos e acreditando no que não devemos. Imagina quando esses pensamentos são uma constância na vida de alguém. Daí está instalado um transtorno de ansiedade, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno é um desequilíbrio que perturba o sentido ou o comportamento da pessoa. É uma alteração da saúde ou um estado de pânico mental. Transtorno obsessivo-compulsivo são pensamentos desagradáveis que vai além do seu controle. A pessoa tem consciência que seus pensamentos são irracionais, mas ainda assim são impositivos. Existe uma urgência em fazer alguma coisa que neutralize ou satisfaça a obsessão. Obsessão é qualquer interesse ou preocupação exagerada. E compulsão é o comportamento que se faz para se livrar da obsessão. Esse transtorno pode levar à depressão. Algumas coisas são muito importantes que as pessoas saibam. Primeiro, elas pensam que os pensamentos obsessivos não podem ser parados. Sim, eles podem ser parados. Elas pensam que não podem suportar pensar sobre algo desconfortável e aterrorizador. Sim, você pode suportar. São só pensamentos. Pensam que os seus pensamentos vão levá-los à ação ou antecipam a realidade.
eles são só pensamentos. Você não precisa agir e você não vai antecipar a realidade. Precisam lembrar que pensamentos são só pensamentos. Se aterrorizam com a incapacidade de controlar o pensamento. Caso não o paralisem, eles só vão te incomodar, nada mais do que isso. E dão muita importância para os pensamentos. Maximizam a sensação de responsabilidade sobre o pensamento e quer fazer de tudo para impedir que cause problemas. Você não tem culpa de pensar assim. Você aprendeu assim. Agora você precisa aprender que não tem que ser assim. E também precisa entender que você não vai conseguir impedir que problemas que talvez não venham a acontecer. Se você tem pensamentos fortes assim, você precisa de uma ajuda profissional para que consiga identificar e lidar com esses pensamentos. E também precisa entrar no combate espiritual. Nós cristãs temos uma arma muito forte para lutar contra esses pensamentos obsessivos, o poder de Deus. Em 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando nossas sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Deus nos diz que nenhuma arma do inimigo prosperará, pois as nossas armas são poderosas em Deus e podemos destruir essas fortalezas, dar fim a essas prisões da mente. Quando entendemos que o poder de Deus é soberano, confessamos a Ele a nossa limitação e pedimos que Ele nos tire dessa prisão e nos fortalecemos nele, nós estamos indo para destruir essas fortalezas. O primeiro grande passo é confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Já fizemos isso há uns dias atrás. Depois de ter o desejo de conhecer a palavra de Deus que liberta, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E estar fortalecidos no Senhor, como ensina Paulo em Efésios 6, capítulo 6, versículo 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a preparação para o combate espiritual. No quarto dia da campanha, falamos sobre medo. Lembra-se que o medo, além de uma emoção, é um espírito. E o que faz com que obedecemos a pensamentos obsessivos é o medo de que algo de errado ou coisas terríveis aconteçam caso não obedeçamos os pensamentos, que, na nossa visão cristã, são obras do inimigo para nos tirar a paz e não nos deixar realizar aquilo que Deus tem para nós como propósito. O medo é uma das armas mais poderosas do inimigo, pois o medo nos assombra do passado, nos paralisa no presente e gera muita ansiedade no futuro. No caso do toque, gera uma ansiedade extrema, a ponto das pessoas se comportarem inadequadamente para obedecer um pensamento irracional, com medo do que possa vir a acontecer no futuro. Quero orar por nós. Senhor Deus, livra-nos de todo pensamento obsessivo que possa nos tornar cativo do inimigo e aprisionar a nossa mente. Que em situações onde tendemos a querer o controle de tudo, atender a rituais irracionais e nos interessarmos e preocuparmos de forma exagerada, nós possamos estar atentos para não cair na armadilha do inimigo. Eu declaro agora que tudo que não for de ti,
tudo que for do inimigo e ele bata em retirada já da nossa mente, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós temos uma arma mais forte que todas as armas usadas pelo inimigo. Temos o poder do nosso Senhor. Portanto, nada que venha do inimigo prosperará, pois sabemos que onde quer que estejamos, o seu poder estará conosco. Ajude-nos a estarmos fortalecidas no Senhor, usando as armaduras de Deus, como nos ensina Paulo em Efésios 6. E que não nos esqueçamos que o maior antídoto contra as investidas é a paz. E já nos foi dada por Jesus. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que esse seja um dia de libertação das nossas mentes. Fiquem em paz. Sou Rosângela Garcia, cristã e serva do Senhor.